Muito bom dia. Estamos aqui num momento importante, com muita alegria, recebendo, iniciando, mais uma vez, o nosso curso, a nossa programação. Nada melhor do que uma festa para inaugurar um novo curso que se abre nestes momentos que, mesmo com dificuldade, nos unem e nos reúnem a todos. A mesa redonda que eu tenho o prazer de apresentar, primeiro eu vou dizer que meu nome é Miguel Bordas, eu sou professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Educação, e participo dos programas de pós-graduação em atividades de pesquisa e de estudo com diversas pessoas, né, com orientandos. O tema da nossa mesa é a desigualdade desafiando a contemporaneidade, educação, emancipação, desalienação e humanismo como emergências do presente. Este tema vem dentro do contexto do nosso programa que se iniciou no dia de segunda-feira, em que o reitor, em toda uma série de atividades culturais muito importantes, nos apresentou, inclusive com a pessoa digníssima Marilena Chauí, focalizando o exercício e a dignidade do pensamento como lugar da universidade brasileira. Enfatizou a união de todos, né? E apresentou toda uma série de elementos belíssimos da festa do hino do 2 de julho, que são representativos de nossas lutas, de nossas guerras aqui. Para participar desta mesa, nós temos vários professores. Em primeiro lugar, quero destacar a ausência da professora Maria Cecília de Paula, coordenadora do programa de pós-graduação, que neste momento preciso, neste dia, ela teve que se ausentar para fazer uma cirurgia, né? E mandou os melhores pensamentos e energias que nós estamos mandando para ela também, né? O professor Emanuel Soares, aqui presente, que é professor conosco de várias décadas, doutor pela Universidade Federal do Ceará, professor da Universidade Federal do Recôncavo, né? Quero apresentar também a professora Elizabeth Silva, doutora em Educação pela Faculdade de Educação, professora aposentada da rede estadual e que está participando com nossas atividades também, pós-doutoramento. O professor Dr. Jorgeval Borges, doutor em Educação pela FACED, professor de História da África da UESB, onde é titular lá. E, então, nesse momento, eu quero dar a palavra inicialmente ao professor Emanuel. Vamos dividir o nosso tempo em uns 15 ou 20 minutos para cada fala. Depois do professor Emanuel, vou pedir para fazer uso da palavra a professora Elizabeth e depois o professor Jorgeval, né? Depois abriremos para a possibilidade de intervenção e participação das pessoas presentes e continuar conversando com este tema importante que nós construímos conjuntamente para apresentar diversas vozes sobre o que o nosso reitor, João Carlos Salles, falou, dessa desigualdade, dessa desigualdade cruel que ele falou, tão profunda que nós temos, que neste momento com a pandemia também colocou
dentro de um contexto destacado por ele e pela professora Marilena Chaui, de ausências de políticas públicas à altura como nós pretendemos e nós almejamos. O nosso papel da universidade, é claro, é tentar fazer o melhor possível para ver quais são esses desafios que nós temos para uma emancipação, quais são esses desafios para uma desalienação e apresentar um humanismo condizente com as emergências e ausências do tempo presente. Sem mais delongas, eu quero apresentar, então, e pedir, por favor, para o professor Emanuel apresentar as suas ideias sucintamente, né? Então, passo a palavra para o professor Emanuel Luiz Roque Soares, neste momento, por gentileza. Parece que o professor Emanuel caiu a comunicação. Vamos ver se volta. Todos estamos aprendentes aí, neste momento. Se ele não conseguir entrar, podemos alterar a ordem da sequência, não tem o menor problema. Somos pessoas assim que nós estamos presentes, né? Poderíamos alterar a ordem. A professora Elizabeth pode, então, fazer a sua apresentação, enquanto o professor Emanuel tenta entrar, né? Pode ser? Professora Elizabeth, por favor. Ótimo. Muito obrigado. Então, com a palavra a professora Elizabeth, né? Silva, e que não vai falar nesse momento. Vamos lá. A gente não está ouvindo. Bom dia. Cumprimento os professores Miguel Bordas, Jorgeval Borges, Emanuel Soares. Estimo energias para a professora Maria Cecília nesse momento. Cumprimento também a monitora Catarine, né, porque sem ela não estaríamos aqui nesse ambiente. O meu muito obrigado a ela. E cumprimento também todas as pessoas presentes nessa sala, né. Bom, a diversidade desafiando a contemporaneidade é tema bastante denso, né? E ainda mais quando a gente vem com temáticas caras para a gente, como educação, emancipação, desalienação e humanismo, né? Como temas urgentes nos dias atuais. Então, a temática dessa mesa é potente, com temas que se interrelacionam, né? Intercruzam. Por isso, a conversa que eu proponho aqui é a diversidade como essência para entender o conceito de cultura, a noção plural de cultura, né? Culturas, na verdade. Destacando a importância e centralidade que o conceito de diversidade possui nas definições e caracterizações das culturas das sociedades humanas. Junto ao conceito de cultura, eu acho que uma questão fundamental sobre esse tema é a problemática da diversidade cultural. Não vamos tratar, portanto, aqui nessa nossa conversa, de uma visão generalizada de cultura. Melhor explicando, né? Melhor dizendo, a ideia de cultura como formas de organização social e material da humanidade em suas complexidades. Então, a gente vai para além dessa visão generalista, né?
porque essa visão generalista é apenas uma das visões teóricas sobre o tema. Então, o debate em torno da questão de cultura, ele é denso, né? Ele é bem polêmico no seio das ciências humanas, principalmente na área da antropologia. A multiplicidade de culturas e as consequentes diferenciações é uma problemática central que norteia a discussão sobre o conceito de cultura. Portanto, é razoável a gente pensar que o conceito de cultura no singular pode ser considerado impróprio, tendo em vista as culturas humanas em sua mais ampla variedade. Cultura e diversidade são termos correlacionados e que deve ser discutido tendo como pressuposto a humanidade, que, por sua vez, teve múltiplas experiências durante o seu percurso histórico, né? Desde a sua origem até os dias atuais. Portanto, temos um par dialético relacionado com a cultura, né? Que é a unidade e diversidade. E é essa questão, e é esse conceito, e é essa teoria sobre cultura que eu quero resgatar, em contrapartida, né, a concepção generalizada de cultura, né? O conceito geral de cultura. Então, aqui a gente vai trabalhar, justamente, a gente vai conversar, manter esse diálogo a partir desse par dialético, unidade e diversidade, para pensar nessas culturas. Essa discussão, né, desse par dialético está em Roque Barros Larraia, que relaciona a cultura a uma unidade, que é a espécie humana, e a sua paradoxal diversidade. E também no antropólogo Kabengele Munanga, com o conceito de africanidade para tratar da unidade e diversidade cultural africana. Então, esses dois estudiosos, por terem como eixo central de suas teorizações sobre a cultura o distanciamento da ideia de determinações geográficas e biológicas de cultura. Para eles, né, para esses dois antropólogos, o que define a diversidade é a cultura, que, por sua vez, se define historicamente. Então, a gente não pode falar de uma cultura única. A realidade cultural africana, por exemplo, é marcada pela diversidade em vários âmbitos, seja nas línguas, artes plásticas, músicas, religião, enfim, uma gama, não é, de diferenças. No entanto, nessa diversidade, a gente consegue conceber, identificar similaridades. Há um sinal de unidade, né? Que é justamente produto do desenvolvimento histórico que possibilitou essa variedade de coisas, de formas de pensar e ver o mundo a partir do contato entre esses povos. A diversidade cultural não é um impedimento, portanto, de aproximação entre povos. É justamente a sua riqueza, não é? Então, essa diversidade é a riqueza da humanidade, dos seres humanos. A compreensão dessa inter-relação entre unidade e diversidade se torna, possibilita a construção de uma educação que seja pautada na perspectiva da emancipação humana. Para tanto, além da compreensão da unidade e diversidade cultural, a partir da perspectiva histórica e não aquela determinante geográfica e biológica, devemos compreender que a educação não está apartada da história. Portanto, só pode ser modificada caso aconteça uma transformação estrutural da sociedade, a relação social estabelecida no momento histórico. Para Estevão Mesários, por exemplo, em seu livro Educação para Além do Capital, o significado de mudança da educação está vinculado a uma relação mais ampla, estrutural, diria,
como pode ser conferido como ele mesmo fala, né? Ele fala assim: é necessário romper a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional significativamente diferente. A educação atual, ela se caracteriza, ela está estritamente vinculada ao processo de alienação, né? Sustentada na dependência exagerada sobre a sobrevivência, que anula ou, quando muito, reduz drasticamente o tempo e dedicação aos aspectos de formação da pessoa relacionado às áreas que não sejam o trabalho. Contrapondo a essa presença de uma educação banalizada ao chamado currículo avaliado, né, ao que está hoje chamando de currículo avaliado, que é justamente o que é esse currículo avaliado? É a concepção de uma mentalidade empresarial que dá subsídio, que subsidia o controle de narrativas, onde promovem conhecimentos que esses empresários promovem o conhecimento que querem e conseguem os seus propósitos de disciplina e hierarquização. Sabemos que nós, seres humanos, somos uma totalidade de necessidades e a energia exageradamente empreendida para o trabalho. Veja, eu não estou aqui levantando bandeira de que o trabalho não é uma coisa necessária, é uma coisa deveria ser dedicada também a outras necessidades, que não apenas a de sobreviver. Né? Mesários, lá no livro que eu citei, né, Para Além do Capital, ele fala da negação desse pressuposto básico de trabalho, a essência da vida, né? Que é fundamental para a manutenção da hegemonia do capital. O trabalho compulsório, desprovido de prazer, de criatividade, se configura, então, como um elemento essencial das formas de alienação e, consequentemente, da desumanização. O que ele define o que ele pontua, né, de desumanização de homens e mulheres. Esses homens e mulheres, eles se tornam fragmentados pela divisão do trabalho, apartado da totalidade do trabalho. E isso interfere profundamente no processo educacional, estabelecendo uma relação de tensão entre educação e alienação. Mésaros utiliza outras categorias de análise, mas eu penso que trata de um direcionamento muito parecido com o dos antropólogos Larraia e Munanga, quando argumenta, quando Mésaros, apesar de não usar os termos unidade e identidade, mas ele usa o particular e o geral, e que o particular e o geral estão imbricados, estão interrelacionados. A emancipação consiste, portanto, em um único ato, a universalização do trabalho e da educação, não compulsórios, mas autorregulador, se autorrelacionando. Uma educação baseada em uma aprendizagem qualitativamente diferente, ela pode e deve começar imediatamente a desenvolver ações nesse sentido. Em que sentido? Cumprir um papel fundamental no processo de autogestão e planejamento, onde as pessoas aprenderão a definir suas reais necessidades, superando a lógica do desperdício e da escassez, uma educação concebida em uma perspectiva de uma ordem social qualitativamente diferente. Uma educação que emancipa, promove a desalienação e, consequentemente, humaniza. Precisa trazer no seu bojo a ideia da diversidade cultural historicamente estabelecida. Precisa ser concretamente sustentável, possuir caráter duradouro para que outras gerações tenham possibilidades de acesso a essa educação
que seja pautada na sustentabilidade. Portanto, o que é que a gente conclui, né? Que não se trata de políticas governamentais apenas, mas de políticas com planejamento no sentido sustentável, nesse sentido duradouro, que passe para gerações futuras. Nenhuma transformação advém de uma educação formal, mas elementos de mudanças na educação formal contra a internacionalização conceitual e prática de ideologias baseadas na hierarquia e subalternização de povos, sociedades, culturas e história. E histórias. A gente está falando aí dessa diversidade, não é? Então, tudo no plural. Essas modificações podem se constituir como contribuição vital no processo de transformação. Daí a importância do papel dos educadores nesse processo de mediação do conhecimento. Vale lembrar que a educação deve ser compreendida no âmbito tático-estratégico, ou seja, só haverá mudanças na educação se houver transformações na estrutura da sociedade. Entretanto, mudanças educacionais são importantes como contribuição do processo de transformação. Essas mudanças se desdobram em ações práticas, cotidianas e urgentes. A integração do conhecimento, de conhecimentos culturais, requer um olhar reflexivo, de respeito às diferenças, de respeito ao outro, que traz consigo muitas possibilidades que podem ser diferentes das minhas, tanto no aprender como no ensinar. A educação formal não tem respondido a essa expectativa por objetivar, por utilizar um tratamento único, né? Não visualizando particularidades e experiências. A educação na sociedade capitalista caminha nesse contraponto entre a função social e uma ideologia globalizada que visa o mercado. Dentro desse contexto, né, desse panorama de ideologia globalizada visando o mercado, a gente tem o quê? Uma escola que não exerce uma ação educativa de respeito e acompanhamento, porque simplesmente nela o sujeito não se vê. Para reverter essa lógica, portanto, né, é necessário compreender que a educação sofre influências ideológicas ou que a ideologia tem força na prática educativa. Isso implica em recusar a ameaça da negação de nós mesmos, compreender os seres humanos como sujeitos do seu processo, né, da sua história, e produto dessa história, que ensinar e aprender fazem parte do mesmo processo. Compreender que a construção do conhecimento não tem término, pois as superações são infinitas. São esses os princípios para a compreensão de uma escola plural, uma escola de caráter plural. Quantas alternativas que a gente possa aqui nessa mesa apontar, objetivando a construção de uma educação plural, podemos pensar, e eu gostaria que fosse exibido as imagens, por favor. Podemos pensar, por exemplo, nos jogos tradicionais africanos. Não foi, né? Foi? Nos jogos tradicionais africanos, né? Como uma alternativa de mostrar essa diversidade. Os jogos tradicionais africanos, numa gama deles,
traz uma dinâmica de mostrar essa diversidade e traz um novo olhar dentro da escola, uma nova dinâmica corporal dentro da escola, né? Então, a gente tem uma diversidade de jogos. Hoje a gente tem mapeado jogos, o que é que eu chamo de jogos tradicionais? Jogos originários do continente africano, e que ele traz essa perspectiva de unidade e diversidade, principalmente quando a gente pensa no jogo Mancala. Eu acho que, não sei, no jogo Mancala, que é essa imagem aí de fundo. Quando a gente pensa nesse jogo Mancala, a gente pode, inclusive, fazer várias referências, trabalhar com questões de interdisciplinaridade, trazer essa diversidade para dentro da escola, na perspectiva dessa formação da escola plural, né? Então, é compreender que o ócio, que esse lugar do prazer, do fazer com prazer, ele tem espaço dentro do ambiente escolar, ele tem que ser levado para esse espaço, porque, através dele, a gente compreende experiências e dinâmicas criativas do sujeito, dos sujeitos, né, dos atores e atrizes desse cenário, desse ambiente escolar, dessa comunidade escolar, desse aprender, estimulando, portanto, uma formação humana que traga uma ruptura com o padrão do corpo dócil, que saído das hibernações das cadeiras enfileiradas, que ocupam outros espaços dentro do ambiente escolar, que mostra possibilidades de trabalhar, mostra novas perspectivas de trabalho, novas perspectivas corporais dentro de processos educativos, fundamentado nesse conceito da unidade entre conhecimento e ação, e trazendo, essencialmente, novas dinâmicas, tanto dentro da escola, dentro da sala de aula, transitando nos vários espaços escolares, como fora deles. Então, a perspectiva dos jogos tradicionais, que eu trago aqui como exemplo, ela pode sim trazer possibilidades de emancipação, possibilidades de trabalhar o conceito de culturas, dessa diversidade cultural, dessa construção de escola plural dentro de outras perspectivas. Então, os jogos tradicionais africanos se apresentam como uma dessas possibilidades, uma das possibilidades criativas de desenvolvimento humano. Temos muitas outras possibilidades, né? O exemplo é que a escola ela pode ser um lugar de ócio, colorida, divertida, plural, com todas as culturas inclusas. A ideia aqui é nenhuma cultura a menos, né? E aí... eu peço para parar o compartilhamento, obrigada. E aí eu já vou também caminhando para a finalização, para que a gente possa entender que a construção do conhecimento, ela não tem término, pois a gente pode superar as coisas, né? Superar essa ideia empresarial de educação. Uma educação plural, ela deve apontar para a atuação em um posicionamento de respeito à diversidade. É importante a gente compreender que respeito não detona necessariamente a aceitação. Significa simplesmente olhar os outros eus, as outras histórias, tornando visíveis as singularidades, o que está esquecido, escondido. Construir um método de abordagem teórica para uma nova necessidade histórica da educação brasileira requer, portanto, compreender esses sujeitos contemporâneos relacionados ao momento da história, ao momento da nossa sociedade, local, global,
a composição da realidade deve ser entendida como produto de ações desses atores e autores no mundo. Caso contrário, entraremos em um processo de alienação. Perde-se a perspectiva, a noção de que homens e mulheres criam, produzem, e a desumanização do ser humano, o resultado disso, dessa desumanização, é o isolamento, o individualismo, contrapondo a natureza, nossa natureza de ser social. A tarefa da educação será atuar na superação de paradigmas, desses paradigmas de hierarquização do conhecimento dos sujeitos. O desenvolvimento da sensibilidade se apresenta como um caminho, já que proporciona ao mesmo tempo a libertação e a integração dos homens e mulheres consigo mesmos e com outros, facilitando relações sociais, culturais e afetivas necessárias, afetivas, que resgatem o ser humano do individualismo e, consequentemente, da superficialidade típica do mundo contemporâneo. A proposta é validar todas as culturas sem hierarquizá-las, o culto e o popular, a interação entre os vários campos de saber. Essa proposta de interação é substancialmente ancorada em uma teorização de respeito a respeito de experiências criativas e sensíveis na relação do ser humano com sua própria existência. O prazer, o ócio produtivo, o lazer, o conhecimento, a produção, o jogo, como expressões do corpo e da mente, portanto, da vida. Eu encerro aqui a minha fala e já passo para os colegas de mesa. Oi, Emanuel. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar minha ancestralidade. Caô, Cabecilé, Xangô, Eparrei e Ançã, saudando os dois do dia de hoje. Eu saúdo a todos. E gostaria muito de agradecer a UFBA, a UNIME, a professora Cecília, o professor Miguel, o professor Joseval, a todos a esse convite, essa participação, saudar meus colegas da mesa. Bom, o que vocês vão ouvir de mim é meu mais novo projeto de pesquisa. É a segunda vez que eu falo disso, e foi bom ter uma segunda chance que eu possa acrescentar algumas coisas que eu não falei na primeira. É um projeto de pós-doutorado, que foi aprovado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, o programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Identidades, que tem aliado à Fundação Joaquim Nabuco. Minha supervisora é a professora Denise Maria Botelho. O nome do projeto é O Ensino de Filosofia Afro-Brasileira, um resgate da identidade negra e indígena. A partir do entendimento de que um dos caminhos capazes de eliminar o racismo estrutural e realmente acrescentar outros tipos de conhecimento ao nosso acervo filosófico, buscamos construir elementos iniciais para uma filosofia afrodescendente. Veja bem, esse conceito de afrodescendência, inclusive afrodescendente sem hífen, todo junto, é do professor Henrique Cunha Júnior, que seja capaz de resgatar a nossa identidade a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, devidamente selecionados e pré-analisados, além de estudados com rigor filosófico, para futuras discussões didática e dialética que sejam capazes de incentivar um filosofar,
usando o diálogo como método para o ensino da filosofia, destacando a escuta por parte do educador, que é essencial na formação do vínculo, abrindo mão da autoridade hierárquica entre ele e seus educandos, fomentando pergunta, pois sem perguntas não existe filosofia. Consequentemente, entender que a sala de aula é o melhor lugar para filosofarmos e que os educandos são o melhor público, só precisam de um incentivo. Além disso, afro-brasileiros que somos, estamos penetrados, e aí vem a diversidade cultural de novo, por várias culturas, onde se destacam três principais: a africana, a europeia e a indígena. Sendo assim, não podemos abrir mão das nossas culturas de raiz ancestral para resgate da nossa identidade, como ponto de partida para a apropriação da cultura alheia. Ou seja, primeiro entendemos como nós pensamos, para depois, é socrático, né? Conhecemos a nós mesmos, para depois a gente partir para conhecer os outros. Eu sempre fiquei abismado que, inclusive, eu vou mostrar a vocês o que me levou a isso, né? O que me levou a isso? Eu fiz uma cronologia do ensino de filosofia no Brasil, que eu julgo extremamente necessário para mostrar por que eu estou partindo para uma filosofia afrodescendente, né? Veja bem, julgo necessário fazer uma cronologia do ensino de filosofia do Brasil, primeiro para ver o vai e vem de filosofia no ensino médio, e uma vez que esse ensino foi obrigado e às vezes desobrigado, o descaso que confere o ensino de filosofia, e segundo, para mostrar que sempre quando esteve obrigatória, sempre esteve a serviço da catequese, da fé cristã, nunca explorou uma filosofia afro-brasileira, em nenhum momento falou da identidade cultural afro-brasileira, nunca falou de uma filosofia africana e nem sequer mencionou ancestralidade ou mitologia indígena, o que poderia nos conferir uma identidade e uma grande vantagem para podermos pensar de 3, 4, 5 maneiras. Veja bem, em 72, a data do primeiro curso filosófico no Brasil era com finalidade de civilizar índios e negros sob a fé cristã, 1572. Em 1776, padres franciscanos, com base nos estudos da Universidade de Coimbra, inauguraram a aula régia de filosofia no Rio de Janeiro, com 5 cadeiras de filosofia, todas falando da filosofia cristã. Em 27, a filosofia era ministrada em faculdade de Direito de São Paulo e de Recife. Já se mudava alguma coisa, mas tudo é europeu, né? Em 37, o ensino de filosofia em toda a província passa a ser obrigatório no Colégio Dom Pedro e nos liceus, também com a mesma finalidade. Em 1879, Carlo Leôncio, além de manter a cadeira de filosofia em locais existentes, inclui nos colégios normais, deixando livre escolha de incluir ou não filosofia. Em 80, essa liberdade da reforma de Leônico vai comprometer o aparecimento frequente da disciplina filosofia. Em 1915, a reforma de Carlo Marciniano, fica claro o utilitarismo do ensino primário, com a filosofia passa a ser facultativa em detrimento da obrigatoriedade. Em 1925, filosofia vai incluída nas 2 últimas séries do ensino médio, na reforma de Rocha Vaz, que visa a formação da cultura geral. É a primeira vez que se fala de uma cultura geral, mas não se dá uma ênfase à cultura africana. Com a lei, já em 1960, em 1930, Francisco de Campos e Gustavo Capanema propõem um retorno efetivo da filosofia ao currículo no ensino médio, com a disciplina obrigatória do científico do curso clássico. Em 1960,
O Conselho Fiscal de Educação, na Lei 4024 de 61, faz a relação de disciplinas obrigatórias no ensino médio e colocou a filosofia entre as disciplinas complementares, que poderiam não ser obrigatórias. Em 64 é a pior coisa. Com o golpe militar, a disciplina passou a ser optativa, dependendo da direção do estabelecimento. Em 1970, passa ao programa oficial como disciplina obrigatória. Em 1986, a filosofia, através de uma menção dúbia, passa a ser optativa, que pode ser ofertado ou não pode ser ofertado. Em 2008, a Lei 11.684, de dezembro de 86, estabelece diretrizes da educação nacional e inclui a filosofia e sociologia como disciplina obrigatória no ensino médio. E agora, em 2017, a filosofia é de novo retirada da obrigatoriedade. Ou seja, mesmo com esse vai e vem, a filosofia nunca foi ensinada, né, no ensino médio com filosofia africana, nem filosofia afrodescendente de maneira nenhuma. Veja bem, qual é o objetivo geral desse projeto de pesquisa que está se iniciando agora? É construir elementos iniciais para um filosofar afrodescendente a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes indígenas, devidamente selecionados, pré-analisados, para uma futura discussão didática e dialética capaz de incentivar o filosofar, promovendo o resgate da identidade perdido no ensino eurocentrado. Objetivos específicos: resgate da identidade negra, pela mitologia dos orixás, busca de uma compreensão da cultura indígena e sua ancestralidade, entendimento da existência plural de diversas filosofias, o que minha colega antecedeu falava na pluralidade das culturas, e é preciso a todo momento que a gente aponte a pluralidade das filosofias, porque acabar com esse negócio de dizer que filosofia só é grega ou só é alemã, né? A filosofia existe em toda e qualquer cultura, porque é a maneira como a gente pensa e como a gente conhece as coisas. E quarto, compreensão de questões de gênero, discriminação das mulheres no universo filosófico, que a filosofia eurocentrada, a filosofia grega, infelizmente, excluiu as mulheres. Bom, fazendo isso, eu vou mostrar a vocês as importantes coisas. Construir um diálogo tendo como ponto de partida as culturas, certo? Que eu já falei para você. E aí eu vou citar Paulo Freire. As considerações de um livro que muita gente não teve acesso, eu não sei, não leio, que são Cartas a Cristina. Eu considero uma obra importante de Freire. As considerações ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramento de um primeiro saber inicialmente apontado como necessária a formação docente, numa perspectiva progressista. Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e construção. Quando entro na sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, a curiosidade, a perguntas dos alunos, as suas inibições, ao ser crítico, inquiridor, inquieto, face à tarefa que tenho, a de ensinar e não de transferir conhecimento. Paulo Freire, 96, página 47. Os grifos em itálicos, que tem grifos em itálicos de Paulo Freire, na citação acima, mostra que vamos repetindo por todo o texto sobre a transferência de conhecimento, além de nos mostrar como devem proceder o educador na observação do educando em relação às nuances do seu comportamento, a condução de suas perguntas que vão levar à pesquisa. Não há nenhuma pergunta de que se possa dizer que é a primeira. Toda pergunta revela insatisfação com respostas dadas a perguntas anteriores. Perguntar
é assumir a posição curiosa de quem busca. Não há conhecimento fora da indagação, fora do espanto. Quem pergunta, por um lado, deve comportar-se ou já está comprometido com o processo de resposta, tanto quanto espera que ele ou aquela a quem pergunta se comprometa. Quer dizer, quem pergunta não pode satisfazer-se em esperar a resposta. Freire, na mesma obra, né? A metodologia utilizada na minha pesquisa. A metodologia utilizada vai ser de análise textual crítica fenomenológica, filosófica, com rigorosa revisão biográfica de mitos, contos e cantos. Como, por exemplo, vamos ver aqui mitos dos povos Caramari, indígenas que vivem na Amazônia. Vana e o espírito Adjabá. A mulher Vana e o espírito Adjabá são espíritos da terra. Eles são os donos da terra em geral. Por causa disso, Vana não deixa cortar as árvores. A árvore tem vida e possui sangue. Para nós, Tacunã Camamari, isso é a mais pura verdade. Nós acreditamos nisso. Tudo que existe no mundo é sangue de Vana. A terra, a floresta, os rios, o ar que respiramos, os trovões, as nuvens. Quando as pessoas derrubam árvores, elas ferem a terra. Vana e o espírito Adjabá choram pelo sangue derramado da terra das árvores. Portanto, Vana e Adjabá sofrem muito quando as terras e árvores são destruídas. José Caramari, 2007. Bom, a primeira coisa para fazer, bem antes de começarmos a contar esse mito, é a arrumação da sala. Eu acho que isso é extremamente... Remete-se de novo àqueles poderes sobre os corpos que Foucault falava, de um atrás do outro, um visando. Essa arrumação da sala deve ser feita de forma circular. É a forma do xirê, a maneira que os negros reorganizaram a religião afro-brasileira. Uma vez que na África, em cada lugar se cultuava um só orixá. E aqui estavam todos juntos nas senzalas ou nas confrarias. E aí se organizou esse ritual do círculo para que os orixás não pudessem parecer um mais importante do que o outro. Então, para tirar essa importância do professor, ele deve sempre, ao começar essa aula de filosofia, ele arrumar o círculo. O círculo, dessa maneira, incentiva ao diálogo, que é a fundamental coisa que a gente quer. Pergunta dos alunos, quebrando a hierarquia e colocando os olhos nos olhos dos outros, mantendo o mesmo nível entre quem fala, quem escuta, na condição essencial para o diálogo. A contação dos mitos e, consequentemente, a geração de perguntas, condição, como volto a repetir, sem a qual a filosofia nem diálogo flui. O que significa dizer que a geração de perguntas é muito mais importante que a resposta para o filosofar. Ou seja, na filosofia não se deve matar uma pergunta curiosa com a resposta rasa. A resposta tem que ser profunda, capaz de gerar novas perguntas e nos exigir pesquisa para novas respostas. E, olhando para o mito indígena, acima citado, o educador deve buscar uma pesquisa interdisciplinar, um rigor, para que, uma vez que surjam as perguntas e questionamentos críticos. Primeiro rigor, a pesquisa geográfica, para localizarmos a referida tribo, onde é que ela está lá na Amazonas. 2, a pesquisa antropológica, para sabermos quem são esses indígenas. 3, uma pesquisa filosófica, para buscarmos elementos na ancestralidade da aldeia indígena Caramari. 4, uma pesquisa de bioética, de ecologia, para acrescentar a importância da natureza e do meio ambiente. 5, entender o que é sofrimento, porque Vana sofre, o que é sofrimento no sentimento humano de ser. 6, uma pesquisa sobre a história indígena do Brasil. A gente precisa entender como nós, que o colonizador que foi chegando, desapropriou, desterrou e matou esses indígenas.
E 7, está preparado para seguir outras fontes de pesquisa, caso, no encontro discursivo, os educandos venham fazer perguntas. Essa é a principal base de uma filosofia da ancestralidade, uma filosofia qualquer. Ouvir as perguntas. O professor passa a ser um pesquisador, informador, que vai, a partir das perguntas do aluno, é que as aulas vão fluir. As aulas não vêm prontas. Bom, por momento era isso que eu queria mostrar a vocês. A pesquisa está começando, ainda estou nas fases burocráticas, ainda vou dar aula esse semestre para me liberar, mas já comecei a tocar o barco. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Emanuel, muito obrigado. Vamos passar a palavra imediatamente para o professor Jorge Val, por gentileza, poder prosseguir com a nossa atividade. Professor Jorge Val, então, está com a palavra, por gentileza. Vamos andando. Bom dia, né, a todas, todos e todes. Meus cumprimentos ao professor Miguel Bordas, pela felicidade de propor uma banca desse porte temático, com essas pessoas aqui convidadas. Meus cumprimentos ao professor filósofo, né, e professor Emanuel, como sempre, grande parceria aí nos nossos debates. Professora Elizabeth, igualmente, né, historiadora, assim, uma educadora, né, e meus cumprimentos aí a Catarine, né, a nossa monitora aí, que permite que tudo isso funcione. Quantos são importantes os monitores nessa época? Nunca vi algo igual, né, tanto pela possibilidade da transmissão, como pela qualidade, né, com que a gente está fazendo esse trabalho. Então, já de antemão, meus parabéns a Catarine, e uma saudação a todos aqui. Eu estava acompanhando o chat, o pessoal participando, intervindo, interagindo, certo, com as ideias, quer dizer, se comprometendo com a temática que aqui está sendo posta. Bom, dito isso, eu queria compartilhar aqui com vocês um pequeno slide que eu fiz, para a gente ver se a gente organiza melhor o nosso pensamento, ok? Eu vou compartilhar aqui. Pronto. Aí eu não vi aí se já ele aparece. Deixa eu ver. Bom, gente, eu vou falar sobre um texto de um pensador afro-americano que depois se tornou africano, né, porque ele vai se naturalizar argentino, chamado Frantz Fanon. Ok? Não está aparecendo o slide, não. Você tem que voltar o slide. Pronto. Aparece agora? O slide? Ele tirar para cima. Hein? Ele lá para cima, embaixo. Pronto. Aparece? Sim. Ok. Bom, gente, é isso aqui. A nossa apresentação, esse é o nosso congresso, né? Esse é a nossa mesa. Bom, o que eu vou discutir, eu intitulei dessa forma: Racismo como fenômeno cultural. Reflexões fanonianas sobre reciprocidade entre colonialismo e racismo. Basicamente, eu vou jogar 3 perguntas, né? 2 perguntas apenas introdutórias e uma pergunta central que eu vou desenvolver com vocês. Certo? A primeira pergunta, então, veja bem: reflexões fanonianas sobre reciprocidade entre colonialismo e racismo. Então, o que é reflexões fanonianas? Vem de Frantz Fanon. Eu tenho, ultimamente, quer dizer, estou começando agora, né, uma pesquisa sobre o pensador Franz Omar Fanon, um psiquiatra, militante político e, para muitos, com razão, um revolucionário que atuou ferreamente na década de 1950, na Guerra da Argélia. Ele é um martinicano, certo? Que foi para a França, se formou em médico,
certo? Com especialização em psiquiatria. Depois ele vai para a Argélia, ele opta atuar na Argélia, né? Como funcionário público, vai ser diretor de um hospital psiquiátrico na Argélia. Depois ele, com 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, ele abandona a direção, ele era diretor e se engaja na luta de libertação da Argélia. Então ele vai ter aí um período de 56 a 61, quando ele falece, 5, 6 anos militando junto à Frente de Libertação Nacional da Argélia. Então, um filósofo, acima de tudo, um médico, um psiquiatra e um militante político. Ele pertence a uma geração de grandes militantes negros africanos, norte-africanos e afro-americanos que atuaram ferreamente nos movimentos de libertação africanos. Mas Fanon, acima de tudo, foi um grande teórico, foi um grande atuante e, ao mesmo tempo, um grande teórico. Talvez um dos maiores exemplos da unidade entre teoria e prática seja Frantz Fanon. Bom, Frantz Fanon escreveu um texto chamado Racismo e Cultura. Aí a nossa segunda pergunta é o que foi o texto Racismo e Cultura? Foi um texto em que Fanon apresentou, né, em um congresso, o chamado primeiro congresso de escritores e artistas negros em 1956 em Paris, em plena época, como eu já disse, dos movimentos de libertação da África. Fanon vai a este congresso, nesse momento ele já está engajado na Frente de Libertação Nacional da Argélia, né, na organização que liderou a independência da Argélia contra o colonialismo francês. Ele vai a esse congresso já como um representante da Frente Nacional de Libertação Argelina. E vai escrever um texto que foi impactante para o momento em que ele foi lido no Congresso. Esse congresso, houve 2 congressos de escritores e artistas negros, um em 56 em Paris, e o outro 3 anos depois, em 59, em Roma. Nessa época, essas atuações, assim como esses congressos de movimentos chamados pan-africanistas, nos seus congressos também eram feitos fora da África. Só depois dos anos 60 é que os congressos de artistas, escritores e do pan-africanismo são feitos na África, porque aí os países já estão independentes. Nessa época, os países estão em plena movimentos de libertação, sofrendo repressão enorme nas colônias, impetrada pelos países colonizadores. Então, esses congressos internacionais eram feitos fora da África. Bom, dito isso, Fanon vai fazer uma grande comunicação. Esse texto, isso foi em setembro de 56, em novembro de 56, esse texto é publicado numa revista, que é a revista promotora desses 2 congressos, o primeiro e o segundo congresso de escritores e artistas negros em nível internacional. Bom, essa revista chama-se Revista Presença Africana, uma revista fundada em 1947, que foi um marco importantíssimo na divulgação dos movimentos, foi participadora e divulgadora dos movimentos de independências africanos, junto com a outra revista europeia chamada Tempos Modernos, coordenada, entre outros, por Jean-Paul Sartre, mas a revista Presença Africana, que existe até hoje, né, como divulgadora do pensamento negro e africano. Ela promove esse congresso e Fanon vai fazer uma intervenção que foi impactante para a época, e eu apenas vou fazer aqui o seguinte, que é a pergunta-chave, aquelas 2 perguntas como introdutória, a pergunta que eu quero tentar aqui sistematizar para vocês algumas reflexões a partir dessa pergunta, que é o que nos diz Fanon sobre relação racismo e cultura. O que é que ele nos diz sobre isso? Ou seja, eu vou destrinchar aqui o que eu chamo de 7 apontamentos que eu tirei desse texto de Fanon, né? Um texto que foi publicado, está publicado no Brasil em 2 livros, um livro chamado Em Defesa da Revolução Africana, que são textos do próprio Fanon. É um texto publicado em 64, pós-morte de Fanon, pela esposa de Fanon. Esse texto foi publicado ano passado no Brasil, pela primeira vez, né? E também esse texto está na segunda parte desse livro, Em Defesa da Revolução Africana, mas está também em um livro, em uma coletânea feita pelos Jones Manuel, chamado A Revolução Africana, em que ele faz uma coletânea de textos de vários pensadores africanos, inclusive Fanon, e o texto de Fanon que ele coloca é exatamente esse texto, Racismo e Cultura, como Fanon intitulou
para a sua comunicação no primeiro Congresso de Escritores e Artistas Negros, de 1956, em Paris. Então, é um documento histórico ao qual nós estamos aqui nos debruçando. Bom, eu vou soltar aqui o que eu chamo para vocês, apresentar para vocês os 7 apontamentos que eu fiz, uma leitura minha sobre Fanon, um autor que eu estou adentrando agora. Então, isso é uma primeira reflexão. É claro que aqui não é uma coisa definitiva, é muito mais uma provocação para que vocês se debrucem nesse texto e que a gente possa trazer ele para a interpretação da nossa realidade. Acima de tudo, ver que atualidade ele tem hoje, quer dizer, que atualidade tem Fanon, começando a partir desse texto. Nosso primeiro apontamento, né, é sobre cultura. O que Fanon nos diz sobre cultura? Eu vou aqui apresentar alguns pontos que eu destaquei. A primeira reflexão que Fanon faz sobre cultura é destaca uma coisa que ele chama de concepção egocentrística e sociocentrista. Né? É ele dizendo qual é a concepção europeia de cultura. Ele chama de egocentrista e sociocentrista. Né? Que ele vai dizer que esta concepção criou três momentos distintos de se apresentar. Primeiramente, a concepção que nós chamamos de eurocentrismo, ele chama de egocentrista e sociocentrista, ela vai dizer que existe povos sem cultura. Ela vai terminar que existe povos com cultura e povos sem cultura. Depois ela muda essa versão e vai dizer, não, todos os povos têm cultura, mas as culturas estão hierarquizadas. Né? Depois em outro momento, no terceiro momento, ela vai dizer que não. Aí ela vai para o relativismo cultural. Aí Fanon diz, nesse desenrolar do eurocentrismo, ou da concepção egocentrista e sociocentrista, nós vamos ter a negação de povos, de cultura de determinados povos, para depois hierarquizá-las, e no final, relativizar essas culturas. Ou seja, você sabe que é uma negação, para depois a admissão das culturas, para depois relativizá-las. Quer dizer, para depois rever tudo que foi feito. Né? Quer dizer, o próprio eurocentrismo vai entrando em contradição consigo mesmo. De negação da cultura, a hierarquização, e depois ele cai no relativismo. Depois a gente vai ver o que o Fanon diz do que é o relativismo cultural a partir da Europa e o que seria um verdadeiro relativismo cultural. Ele mostra tudo isso aí com nuances de mudanças no conceito de cultura a partir da Europa. Mas por trás de tudo isso aí, Fanon tem o que ele chama de aculturação. Por trás dessas concepções europeias sobre cultura, dessas mudanças de visões da europeia sobre cultura, tem um fenômeno prático da aculturação que ele chama, eu trouxe importante a palavra de Fanon, assalto direto e brutal a culturas diferentes, com fundamentação na superioridade tecnológica. Fanon vai dizer, então, nesse texto, que a superioridade tecnológica que a Europa tinha em determinado momento, superioridade tecnológica em alguns aspectos, principalmente em armamento, digamos assim, vai dar à Europa essa prerrogativa de estar no direito de se colocar como uma cultura superior às outras. Isto, para ele, a aculturação, a negação, portanto, da cultura em outros povos, certo? Ela advém dessa superioridade tecnológica da Europa. Isso é uma tese de Fanon. Né? E ele diz, esse processo de aculturação, que vem como posição de uma sociedade tecnológica, notadamente armamentística, bélica, certo? Ela é uma necessidade da escravização econômica e biológica. Então, o Fanon vai dizer que o fenômeno da aculturação tem uma ligação direta com o poder militar, com a questão econômica, e ele vai dizer, de certa forma, com uma escravização também biológica. Ele vai dizer que o processo... Fanon vai sempre chamar escravização e colonialismo quase como sinônimos. Okay? Ele vai dizer que isso tem um fundamento econômico e toma no colonialismo uma fundamentação biológica. Outra discussão importante. Bom, ele vai dizer que por trás dessa aculturação tem a já referida hierarquia da cultural, a doutrina da hierarquia cultural, que diz que é apenas uma das modalidades de hierarquização. O europeu vai criar uma ideia de hierarquização cultural, mas por trás dessa hierarquização cultural, o que nós temos é uma hierarquização social, entre colonizados e colonizadores. Na verdade, a ideia de hierarquia cultural é apenas uma reflexão de uma hierarquização, é uma das modalidades de uma hierarquização muito mais poderosa, que é a hierarquização que ele vai depois chamar de opressores e oprimidos, de colonizadores e de colonizados. Bom, o nosso segundo apontamento
sobre o racismo. Depois de fazer uma reflexão rápida sobre a cultura nos moldes em que essa discussão se dava nos anos 50, nos moldes fanonianos, no debate que foram chamados nos anos 50, ele está fazendo uma crítica ali naqueles simples pontos à antropologia cultural, e você vai dizendo que isso aqui é o que eles chamam de antropologia cultural, enquanto a visão europeia sobre o outro, ele está ali fazendo uma crítica, ele vai discutir para ele o que é o racismo. Aí ele começa dizendo o seguinte: racismo não é um todo, né? Ele é elemento de uma estrutura dada, né? Ele é o elemento mais visível, cotidiano e grosseiro de uma determinada cultura que nós chamamos de cultura racista, né? Ou seja, o racismo ele não pode ser entendido por si mesmo. O racismo é um elemento de uma estrutura mais ampla. Isso a gente vai ver como é que ele vai desenvolver isso aí. Essa é a premissa que ele estabelece logo de cara. Nosso terceiro apontamento sobre o fenômeno, aí sim ele vai pegar, fazer relação, ele começa a fazer relação racismo e cultura. Então veja que ele discute cultura, ele discute racismo e aí ele faz uma relação. A ideia de Fanon sobre racismo e cultura é a ideia da reciprocidade. Quer dizer, existe uma reciprocidade em racismo e cultura, né? O racismo é um elemento cultural e, ao mesmo tempo, ele molda uma cultura, ele interfere nessa cultura. Ele é um elemento cultural, mas não é um elemento qualquer. É um elemento modelador que interfere numa sociedade. É um elemento cultural, modelador de uma cultura que interfere no modo de ser de uma sociedade. Então, ele vai dizer o seguinte: cultura, a definição mais ampla de falando de cultura é que cultura é um conjunto de comportamentos motores e mentais, né? Enquanto um conjunto de comportamentos motores e mentais, o racismo, né, como elemento cultural, entra, portanto, como um desses comportamentos motores e mentais. O racismo como elemento cultural, como foi definido anteriormente, ele e como modelador de uma cultura, ele vai modelar, portanto, comportamentos, ou seja, motores, atitudes, ações. Isso é que é o comportamento de motores para ação. Atitudes, ações e mentalidades. Então ele vai dizer o seguinte: se o racismo é um elemento cultural e ele modera a cultura, vale também dizer, e aí é que vem a produção, que existe cultura com e sem racismo. Isso aqui ele vai amadurecer depois em uma outra premissa de que nem toda cultura é racista. Uma cultura específica que é racista, uma cultura determinada que é racista. Porque depois a gente vai ver como é que ele vai amadurecer esse tema mais adiante. Certo? Mas aquela cultura em que há o racismo é um elemento cultural de um todo, a gente vai amadurecer mais essa ideia também, ele modela comportamentos e mentes, né? Modela de forma decisiva. Então ele é determinado pela cultura e ao mesmo tempo ele interfere nessa cultura. Ele é determinado pela cultura e ao mesmo tempo modela ela. Essa é a dialética fanoniana. O racismo de consequência vira causa, né? Bom, aí ele vai dizer um outro elemento para mim que é o chave aqui para a gente discutir, né, talvez hoje para a gente pensar, e aí vai o diálogo com Cabangue-Leonardo, o diálogo com Michel Foucault, vem muito do que eu vou dizer agora. O racismo é um fenômeno dinâmico. O racismo é um fenômeno que em momento nenhum ele pode ficar esclerosado. É assim que Fanon refere. O racismo não pode se esclerosar, então ele muda. Então ele vai definir aí, nessa comunicação dele, né, nessa intervenção dele no referido congresso, que existiu, a grosso modo, 3 grandes modalidades de racismo. Nós tivemos um racismo religioso, que rapidamente eu disse que a partir do século XIX se transforma em insuficiente. Se o racismo religioso vingou durante a Idade Moderna, na Idade Contemporânea ele é insuficiente. A Idade Contemporânea, a partir do século XIX, e aí combina um pouco com a visão de Foucault sobre o racismo no século XIX, né, naquele livro de Foucault, Em Defesa da Sociedade, que foi traduzido para o espanhol como Genealogia do Racismo, aquele livro de Foucault. Foucault vai dizer algo um pouco parecido com Fanon. Foucault talvez esteja bebendo um pouco aí, talvez em Fanon, pelo menos dá para dialogar Fanon, né? Que o racismo ele deixa de ser predominante, nunca deixou de ser religioso, mas ele deixa de ser predominantemente religioso, por insuficiência do argumento religioso, ele passa a ser
o chamado racismo científico. E Fanon vai chamar o racismo científico de primitivo, simplista e vulgar. É o racismo que ele também. Primeiro ele caracteriza dessa forma, depois ele apresenta os elementos. Ele chama de primitivo, simplista e vulgar, o racismo científico. Mas ele vai dizer quais são os elementos desse racismo primitivo, simplista e vulgar. Ele é racional. Ele sai daquela metafísica religiosa, ele vai buscar comprovação, certo? Ele é individualizado, ele é determinado, e na sua determinação ele vai para o genótipo e para o fenótipo. Esse modelo de racismo, que aí está definido por Fanon, é um modelo que é implementado no século XIX, segundo o próprio Foucault, certo? Aí, dialogando aí entre o texto de Fanon e o texto de Foucault em defesa da sociedade. Ele vai dizer o seguinte, mas mesmo, no entanto, quando você adentra no século XX, e o século XX é uma relação específica com a África, porque começa o colonialismo sobre a África. O século XX é o século do colonialismo da África. Né? Na perspectiva africana, o século XX significa o século do colonialismo e da libertação do colonialismo. Aí ele diz, mas o século XX começa com a colonização da África. E este racismo científico do século XIX se torna insuficiente e ele é substituído por um novo racismo chamado racismo cultural. O racismo cultural ele não é mais individualizado. O racismo cultural ele é um racismo coletivo. Ele tem uma visão coletiva. Ele tem uma visão sobre povos, sobre etnias, sobre culturas. Certo? É o racismo que, segundo Fanon, não quer negar a outra cultura. Ele faz algo muito pior. Ele não nega totalmente aquela ideia do povo sem cultura do século XIX. Ele vai tirando e vai dizendo, as culturas existem. Todo povo tem cultura. Ele vai hierarquizar essas culturas, né? E ele vai fazer um fenômeno que o Fanon chama, é a primeira vez que eu vi em um autor esse termo, que eu gostei bastante, para a gente pensar, a mumificação das culturas. O racismo colonial, ele agora está falando do racismo colonial, ele é cultural, o racismo cultural ele é colonial para Fanon, e ele mumifica as culturas. Ele transforma essas culturas dos povos colonizados em culturas petrificadas, em objetos, certo? Objetos digamos assim, de observação nos museus, objetos de museu. Essas culturas são objetos, ele passa por um processo de objetivação, certo? E aí elas são mumificadas nos museus, certo? E elas são mumificadas nos museus da Europa e é mumificada para os próprios africanos dentro das colônias. Okay? Neste processo de mumificação, para a gente refletir mais aprofundadamente, de objetivação, transformar em objeto essa cultura, em objeto de estudo, em objeto de contemplação, e não mais objeto de vivência, como era para as sociedades africanas, essas culturas passam por um fenômeno que ele chama de exotismo, e ele faz uma crítica ferrenha à ideia de exotismo, que ele chama, e exotismo o fenômeno é a visão dicotômica. Aí ele vai chamar isso de exotismo dicotômico da cultura dinâmica, baseada no movimento, uma cultura que... ele vai dizer o seguinte, existe uma dicotomia por trás do exotismo. O exotismo é uma criação europeia. Certo? É uma criação do racismo cultural ou do racismo colonial. O exotismo ele é dicotômico, ele cria a ideia de duas grandes blocos de cultura, a cultura dinâmica e a cultura coisa. A cultura dinâmica é uma cultura de movimento, é uma cultura que se renova, né? O tempo todo. E a cultura coisa é petrificada, é mumificada. Ela não é estruturada. Essa ideia é fértil demais. Existem, então, sociedades estruturadas e sociedades não estruturadas. Okay? Isso aí é importantíssimo. Isso aí ele está dialogando claramente com o debate dentro da própria antropologia, da antropologia da época dele, que está questionando a antropologia colonial, né, dizendo que não existe sociedade estruturada e sociedade não estruturada. Aí está sob a influência de uma revisão antropológica, do relativismo antropológico, que está revisando a concepção colonial de antropologia. Bom, continuando esse apontamento sobre racismo e cultura, ele vai dizer o seguinte: o racismo desfigura, o racismo como modelador de uma cultura, ele não só modela, ele desfigura a cultura que eu pratica. O racismo não interfere só, ele não só petrifica a cultura do colonizado, ele também vai interferir na cultura do colonizador. O racismo interfere
na cultura do colonizado, mas ele interfere na cultura do colonizador, ele desfigura a cultura do próprio colonizador. Ele tem um efeito bumerangue também. Né? Essa chamada dialética colonial é importantíssima. Como o racismo desfigura a própria cultura que o pratica. Né? A ideia aqui é o que o Kabengele Munanga faz, e para mim aí ele tem uma influência de Fanon, que existe o complexo da inferioridade que é imposta à cultura que é colonizada, e o complexo de superioridade, são dois complexos, um alimenta o outro. Ok? Bom, dizendo isso, ele vai aprofundar essa discussão, dizendo que não existe racismo coletivo e consciente. Para Fanon, você pode até falar que existe um indivíduo racista que é inconsciente, o que para ele é algo a ser interrogado, mas coletivamente não. Um país que é racista, ele não pode ser um racismo consciente. Uma civilização que é racista não pode ser um racismo inconsciente. Uma cultura que é racista não é uma cultura inconsciente desse racismo. Aí é que ele vai aprofundar isso, ou vai ampliar isso, dizendo racismo, portanto, não é algo oculto. Porque se ele for oculto, ele não tem um efeito. Ele não pode ser oculto, ele tem que ser visualizado. Ele tem que ser algo implementado na ação. Ele não é um elemento escondido. Ele não é um elemento dissimulado. Não é difícil para Fanon, portanto, colocar em evidência o racismo. Esta para mim, uma grande discussão para trazer. Isso foi dito em 1956. Aí ele vai dizer, né, e menos ainda, né, pode ficar ocultado a relação do racismo com a questão política e militar. Ele diz, a opressão política e militar precede o racismo. Na verdade, ele vai mais amplo, ele vai dizer, por trás do racismo você tem uma opressão política e militar. A África, antes de ser transmutada para o racismo cultural, ela foi invadida, do ponto de vista militar, e foi politicamente dominada. Ele vai dizer, e por trás de tudo isso tem a escravização econômica. Ele vai fazer uma relação direta do racismo com a questão política, militar, sócio e econômica. Tudo isso nesse texto. Nosso quarto apontamento é o que já foi dito aqui, para ele o racismo é um ato de desumanização. Né? E ele vai dizer, a desumanização e o racismo como um elemento cultural, ele é um dos elementos, ele é uma desumanização, mas ele é um dos elementos da desumanização. Ele diz que a desumanização é um método polidimensional. A desumanização é uma ação que ele chama de colonial, e ele vai dizer, essa ação colonial que desumaniza, ela é polidimensional. Né? Ela é baseada na lógica racista, ela é baseada na exploração econômica, ela é baseada na opressão militar, policial. A desumanização, portanto, não é apenas um ato subjetivo, ela é um ato objetivo. Né? Ela é um ato de ação concreta, de opressão, objetiva e subjetiva. Então, a desumanização é um método polidimensional, que vai da repressão aberta ao racismo. O racismo molda a cultura e a sociedade, já discutimos. O que ele quer dizer que o racismo molda a cultura e a sociedade é que o racismo aqui, por isso eu fiz questão de retomar isso, ele já deixa de ser consequência do sistema colonial e ele passa a ser causa desse sistema colonial. Na medida que ele é elemento reprodutor do sistema, ele passa a ser causa. Né? Isto aí, Marx desenvolve isso tremendamente num texto dele chamado Luta, Educação e Infância, em um momento, isso é uma lógica que Fanon está adotando, em que a causa vira efeito, e o efeito vira a causa. Isso aí é uma outra coisa para a gente aprofundar. Enquanto o racismo causa do colonialismo, consequente do colonialismo vira a causa do colonialismo. Okay? Ele é elemento cultural, mas ele molda a cultura da sociedade. Isso é só para reiterar essa lógica. O racismo, portanto, por isso que eu retomei isso, ele é mais do que uma chaga. O racismo não é uma chaga apenas. Ele estrutura toda uma sociabilidade. Ele está para além de uma chaga. Ele não é algo que você pode curar, certo? Sem eliminar uma estrutura toda em que ele está envolvido. Porque uma chaga é aquilo que você dá um remédio e cura. Não há vacina fazendo aquilo contra o racismo. Há vacina contra a pandemia que a gente deve ter. Mas o racismo é algo ainda muito mais profundo, por incrível que pareça. O racismo, ele estrutura toda uma sociedade. Okay? Bom, dito isso, no nosso quinto apontamento,
que Fanon traz, isso aqui já é uma reflexão que ele está tirando de um livro anterior, que ele esqueceu em 52, Máscara Negra, né? Pele Negra e Máscara Branca. Ele vai dizer o seguinte: o comportamento do homem visado diante de todo esse contexto que ele acabou de dizer do racismo enquanto elemento cultural ligado ao colonialismo. Ele vai dizer o seguinte: o comportamento do ser humano, a linguagem de Fanon, o comportamento do homem visado pelo racismo, hoje em dia o ser humano visado pelo racismo, ele diz: o primeiro comportamento é a imitação do grupo social racializado. Então, os africanos são racializados pelo colonialismo, e a primeira reação que ele diz contra essa opressão, né, é imitar o opressor. Né? A isto se chama política de assimilação, que ele diz que nunca foi concluída. Né? Ela é inconclusa. Nenhuma assimilação ela é absoluta, ela sempre é inconclusa. É quando o grupo que é inferior, ele não é inferior, ele é inferiorizado por um processo ideológico, militar e econômico. Esse grupo inferiorizado assimila a ideia de inferioridade baseada em elementos culturais e raciais. Isto é o processo que ele chama, que vai levar àquela coisa de imitar o opressor. Isto vai gerar um fenômeno que nós chamamos de culpabilidade e inferioridade, que é a adesão a esse novo modelo, ao novo modelo cultural que é imposto ao colonizador, e a condenação do seu estilo cultural próprio. Aí ele diz, é a perda da autonomia, que ele vai chamar de alienação. Okay? Nossos textos do apontamento é uma discussão sobre a intelectualidade e o racismo. Eu vou ler rápido, para a gente conclusão. É que ele vai dizer, a intelectualidade, na época dele, quando vai estudar o racismo, ele vai ter a intelectualidade comprometida com a política antirracista. Ele faz uma crítica incrível a essa intelectualidade. Ele deixa de ver a questão da inferioridade e tenta suplantar ela pela ideia de pureza e ingenuidade, de inocência desses povos. Certo? Então, ele vai dizer, isso é o máximo que a intelectualidade pode fazer. Ele diz, e ela parte para o que nós chamamos de condenações espetaculares e inúteis do racismo. Eu vou desenvolver isso aqui um pouquinho mais no final, que são ele acha inútil uma série de condenações espetaculares contra o racismo feito por essa intelectualidade que vê a pureza, a ingenuidade, o inocente, que é o colonizado. Ele faz a crítica severa a essa concepção. Ele vai dizer, o racismo está ligado à ideia de subjugação. Ele diz, um país colonial é um país racista. Certo? Não basta apenas fazer denúncia contra o racismo, tem que reconhecer que por trás disso tem um sistema colonial. Cultura, portanto, com racismo, para Fanon, na cultura com racismo, o racismo é algo normal. Isso tem que ser, não é compreendido por esses intelectuais. Ele diz, todo grupo colonialista é racista. Olha o que ele está querendo dizer para a gente. O nosso apontamento, ele diz, partindo de tudo isso, o grande momento que ele está vivendo, ele diz, é o momento da tomada de consciência. Tomada de consciência é um conceito que veio desde a década de 40 e 30, ligado a um movimento chamado movimento negritude. Aí ele está aderindo um pouco a essa ideia, ou influenciado pelo movimento negritude, é hora de tomada da consciência. É um momento em que, para-se o processo de assimilação, se contrapõe-se a ele, para-se o processo de imitação, e o colonizado começa a ver o racismo do colonialismo. E ele vai, a partir da percepção do racismo do colonialismo, começa a libertação dos povos oprimidos. Fanon vai criar muita ideia de povos oprimidos e opressores, que vai influenciar muito o Paulo Freire. Ele influenciou demais o Paulo Freire. Ele vai dizer, esse processo de reconhecimento do racismo colonialista, que é o ponto de partida da libertação dos oprimidos, ele põe fim à ilusão, ele vai se contrapor à ilusão do fim do racismo a partir de uma mistificação verbal, que é a mistificação dos intelectuais. Né? O racismo como um tema de meditação e técnica publicitária. O racismo verbal para ele é que o racismo é para nós refletirmos. Vamos refletir sobre o racismo, vamos refletir que nós somos racistas. Para Fanon é muito mais do que isso. E muito menos o racismo se tornar técnica publicitária. Todos devemos deixar de ser racistas. Ele diz que esses mecanismos são insuficientes para Fanon. Dentro dessa tomada de consciência, ele vai dizer que o racismo vai deixar de ser consequência, certo? E passa a ser causa. Essa tomada de coisa, o racismo é consequência do colonialismo, o racismo passa a ser causa do colonialismo. Isso é uma tomada de consciência. O racismo não é uma constante. Aí ele vai dizer, o racismo não é uma constante do espírito humano, é uma disposição a um sistema determinado. Ele vai dizer, o sistema colonial. Né? Não existe grau de racismo para Fanon. A sociedade é ou não é racista. Não existe menos ou mais racismo em uma sociedade. Certo? Toda sociedade que é racista, ela é racista.
Então, ela não é mais nem menos do que as outras. Outra discussão política. Dentro das tomadas de consciência, já estou finalizando, ele vai dizer o seguinte, que tem que haver, aí ele vai concluindo, né? O reencontro de um estilo outrora desvalorizado, o reencontro de uma cultura outrora desvalorizada, isso é uma tomada de consciência. Aquilo que foi negado à cultura original passa a ser de suma importância para o colonizado. Ele quer reencontrar aquela cultura que foi dele, ancestral, que foi negada pelo colonialismo. Isso é muito importante, né? Muito embora ele não pode ficar preso a querer retornar essa sociedade ancestral, ele tem que pensar no futuro. Aí ele vai dizer, essa tomada de consciência vai entrar numa situação de estado de graça e acessibilidade. Nós precisamos interpretar o que é essa expressão de Fanon, estado de graça e acessibilidade, que ele vai chamar isso de libertação total. É chamar de dialética radical de Fanon, que é a negação do racismo. E, para ele, a negação do racismo vem dessa contraposição que estou botando em casa, da luta de conquista e luta de libertação. Existe a violência da conquista colonial e a violência de libertação, que são duas coisas diferentes para Fanon. Na conclusão, Fanon diz, o fim do racismo. Quais são as condições? Ver que as culturas diferentes fazem enfrentamentos e enriquecimento. As culturas têm que se enfrentarem e, ao mesmo tempo, se enriquecerem. O enfrentamento cultural é normal para Fanon, é sadio. Desde quando ele esteja em um processo de enriquecimento, de mútua interferência. Uma cultura interferindo e modificando a outra por consentimentos. Ok? Isto, para Fanon, é o verdadeiro relativismo e universalidade cultural. Isso só pode ser atingido com o fim do Estatuto Colonial. Por isso ele faz as críticas ao colonialismo. Não basta denunciar o colonialismo. Tem que acabar com a questão estrutural, que é o Estatuto Colonial. Ou se acaba com o colonialismo, ou não se põe fim ao racismo. Esta é a mensagem que eu não queria dizer em 56 e que eu acho que a gente vai trazer para saber o que é que isso nos é atual no momento. Eu encerro aqui. Esse é o recadão de Fanon, é a leitura que eu estou fazendo de Fanon para o nosso debate. Muito agradecido à atenção de todos e pelo convite acima de tudo. Professor Jorge Val, obrigado, professor Emanuel, obrigado, professora Elizabeth. Isto é um pouco algo do que Jorge Val está falando, apontamentos, né? Alguns apontamentos, alguns rabiscos sobre esta chaga cruel, como fala o nosso reitor e a Marilena Chauí, né? Esta assimetria cruel, dessa desigualdade pela causa de ausências de umas políticas públicas. Porque o pior não é isso que está patente, o pior é o racismo escondido, o racismo silencioso, o racismo eufemístico, travestido de bondades e de pacotes de bondades que estão fazendo. O nosso tempo terminou. O nosso tempo terminou para fazer um parênteses apenas, não terminou nada. É um começo do curso. Estamos iniciando e com a belíssima apresentação que vocês nos ofereceram, com que vocês nos presentearam, Elizabeth, Emanuel, Jorge Val, dá para pensar que estes são horizontes, perspectivas de estudo, de reflexão para umas dimensões de emancipação, de desalienação, para talvez um novo humanismo e que cria algumas emergências do presente. Este era o título construído por nós sobre estas desigualdades que tem que desafiar a contemporaneidade. E nós estamos aí. Nós estamos aí presentes numa primeira festa, numa primeira semana do curso, para animar os nossos professores e estudantes nessa empreitada. Nós estamos aí vivendo, nós estamos aí nessa perspectiva, vibrando, transmitindo energias com todas essas riquezas que vocês nos ofertaram.
excelente fala, mesa. Eu tive o prazer de ficar apresentando vocês, mesmo na ausência da professora Maria Cecília, que deve estar torcendo também, como nós estamos torcendo para ela. Obrigado, então. Não vamos ter muito tempo nenhum para poder abrir, mas fica aberta a palavra, porque nós somos professores com endereço fixo. Nós podemos ser encontrados, procurados para continuar conversando. O diálogo está posto, o diálogo está aberto. Então, venham, apresentem, queiram conversar conosco. Vamos dar seguimento, porque nós estamos fortes e unidos nesse pensamento. Muito obrigado. Não cabe a possibilidade de abrirmos neste momento, porque eu quis aproveitar ao máximo cada uma das falas e a presença de todos vocês, né? Foi rica, foi muito importante, vai ficar para vocês poder visitar, revisitar e continuarmos esse diálogo, como nós estamos continuando com a professora Elizabeth, com o professor Emanuel, com o professor Jorgeval. Nós estamos continuando com essa conversa. Nós estamos iniciando apenas e conclamando os nossos pares e os nossos amigos e alunos e todos a seguir neste belíssimo caminho, nesta viagem. Que viagem, né? Para essas emergências do presente, que nós vemos claramente como devem ser. Gostaria de abrir a palavra, por se vocês gostariam de fazer algum pensamento no final. Estamos já no fim mesmo, de 12 horas e 5 minutos, mas quero agradecer a todos imensamente neste momento pelo presente que nos deram, esse magnífico presente de começo do curso, viu? Meu abraço caloroso para todos vocês, e é uma forma melhor de fazer essa calorada, essa apresentação calorosa de todos, né? Se alguém quisesse fazer uso da palavra, pode fazer, por favor. Meu muito obrigado a todos, né? Então, tenha um bom dia. É 12 horas e 5 minutos. Eu acho que nós vamos ser apagados da tela imediatamente, mas estou muito contente de poder estar vendo vocês bonitos, elegantes, fortes, potentes, poderosos, né? Poderosos, firmes, entende? Até. Obrigada. Um grande abraço para todos, viu? Obrigada. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. Catarina, podemos seguir 5 minutos. A Catarina está dizendo que temos ainda 5 minutos. É com vocês, eu quero ouvi-lo. Eu estou vendo aqui o pessoal falando coisas muito interessantes no site. Obrigado, viu, gente? Boas interações aqui no chat, viu? Professor Emanuel também queria fazer uma resposta, né? Professor Emanuel, será que dá tempo? Eu não sei, eu gostaria de... Foram duas questões do chat que eu prestei atenção. Não me lembro quem foi, mas diz assim, filosofia afrodescendente teria espaço para filosofia indígena e tal e tal. Bom, você veja bem, há espaço para todo o tipo de filosofia. São várias culturas. Eu tive o prazer de estudar filosofia oriental na Católica, com a professora Dinorá Bebert de Castro. Tive o prazer de ter essa mulher como professora e ela levou o budismo, o Vassessica, levou a Índia, o Oriente todo para a sala de aula. Ela é uma professora clássica, dava aula traduzindo um livro do francês. E na época, na Católica, muita gente dizia, não existe. E ela me deixou curioso. Foi ela, e depois um livrinho pequeno que eu li, de George Colley, que ele diz o seguinte, onde tem uma mitologia que dá origem a uma religião
vai haver uma filosofia. Então, é possível toda e qualquer filosofia. E esse afrodescendente é um conceito do professor Henrique Cunha Júnior, está incluído já os indígenas nele, que ele diz afrodescendentes ou afro-brasileiros são essa junção, essa cultura que o Joséval falava. Eu estava ouvindo o Joséval e me lembrando do Henrique Cunha, ouvindo o Fanon e me lembrando do Henrique Cunha. É uma cultura em movimento, é o acrescento, é a vantagem que nós temos de pensar de diversas formas. A gente não pode brigar excluindo. A outra coisa que eu encontro muito na sala de aula foi um grande problema falar de África, porque geralmente a gente, quando fala de África, a gente se remete à religião. Né? Por quê? Mas por que isso? Eu sempre explico a meus alunos. Porque a cultura africana, devido a esse racismo estrutural que a gente viveu, a esse racismo intelectual que a gente viveu, só ficou guardada dentro da religião. A nossa salvação foi religiosa. Senão, a gente não teria ideia, aqui no Brasil, se não tivesse uma religião de matriz africana, dessa cultura. Ela ia se perder, ela ia ficar permeada. É isso que eu queria falar. A gente vai sempre se remeter. Eu encontro isso. Eu tenho vários alunos protestantes. Segunda-feira mesmo de aula, encontrei brigas dentro da sala por causa disso, porque eu estou dando aula de história e cultura africana e afro-brasileira e eu tenho que remeter os orixás. E toda vez que eu volto a isso, os protestantes, os evangélicos da sala brigam. Aí eu botei a seguinte coisa para ele: me diga aí como é que eu falo de cultura africana sem tocar nisso. Se você me mostrar um caminho de eu falar da cultura da África sem tocar nisso, eu não vou nem falar em religião aqui. Mas eu quero cultura africana, é necessário. Você sabe que aí ficam parados olhando. Você sabe que você está dentro de uma cultura africana, seja evangélico, e que os evangélicos, se você vê os evangélicos nossos, dançam e cantam. Por quê? Dançam e cantam. Você tem axexê, coisas. A morte é dançada e é cantada. Por que isso? Porque nós somos africanos, nós herdamos isso. Não tem jeito, nem que a gente queira. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Foi um prazer sempre estar com a HCEL, com esse grupo, Joséval, Elizabeth, Miguel, a professora Cecília. É um prazer. Eu estarei sempre presente quando for convocado por vocês. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Uma boa tarde, viu? Boa tarde a todos. Estou muito feliz, muito contente. Foi um momento, um ágape, um verdadeiro ágape, né? Um verdadeiro banquete, né? É a minha felicidade. Que fantástico. Obrigado. Hoje já ganhei meu dia. Você é meu eterno orientador, professor Miguel. Ganharia mais se tivesse vacina, né? Ganharia mais se tivesse vacina disponível. Vamos, sim, vamos vencer mais essa também. Não se preocupem. Os nossos filhos e netos merecem também. Estamos aí. Obrigado, um abraço. Pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Valeu.